Hoje, dando continuidade, então, ao tema fantasia, como um dos destinos das pulsões sexuais. Semana passada falávamos sobre como é que a fantasia é construída e é necessária para que o paciente suporte a vida. Estamos no caminho de perceber que toda essa pulsão de vida e de morte, ela tem caminhos que são percorridos. O primeiro caminho é o recalcamento, o segundo caminho é a sublimação, e o terceiro caminho maduro é a fantasia. Hoje nós vamos entender como é que isso é construído, quais são as fases e quais são os problemas que isso acarreta. Tem uma frase que o Násio coloca nesse capítulo, ele diz assim: não sou o que você acredita, é a minha miragem que o excita ou irrita. Você ama ou odeia uma fantasia? Eu vou ler de novo para a gente começar com essa frase. Olha, não sou o que você acredita. É a minha miragem que o excita ou irrita. Você ama e odeia uma fantasia. Essa frase, essa declaração, ela traz uma libertação. Vocês não conseguem imaginar o tamanho da libertação que ela traz para alguém que dá conta de compreendê-la. Nós, muitas vezes, nos sentimos irritados por pessoas, por ambientes, por contexto, por história. É mais ou menos assim. Eu não suporto fulano. Eu tenho que engolir ciclano, mas eu não dou conta. Essa vida, para mim, é insuportável. Essas frases de sofrimento, quando você traz sob essa ótica dessa frase, tudo muda. Por exemplo, as coisas não são do jeito que são. As coisas são do jeito que você vê. É uma miragem. Se eu estou com sede e eu olho o deserto, eu vejo água no processo de miragem, porque é o que eu quero ver. Quando eu me apaixono por alguém, eu não me apaixono por quem a pessoa é, porque isso é inacessível, mas eu me apaixono pelo que eu busco na pessoa. Um pai, uma mãe, que se apaixona pelo seu filho, não se apaixona porque ele é bom ou ele é mau, mas porque ele é filho. Nós podemos nos decepcionar com as outras pessoas, não porque as pessoas não são ou são do jeito que são, mas porque não são ou são do jeito que nós queremos que seja. Perceberam que tudo é muito subjetivo? Tudo está no campo do próprio sujeito. Então, se, por exemplo, uma pessoa traz um sofrimento da vida dela, que ela não suporta o convívio com alguém que ela tem que conviver, a grande descoberta que essa pessoa passa a ter é que o sofrimento só existe porque ela transforma isso em sofrimento. E a gente começa a buscar por que aquilo precisa ser o sofrimento. Isso está em consonância com a frase do Lacan sobre o amor, onde ele diz assim: amo-te em ti mais do que tu. Amo-te em ti mais do que tu. Mandem essa mensagem no dia dos namorados para o esposo ou para a esposa. No dia seguinte, você tem divórcio. Estou brincando. A pessoa ela não vai perceber, que legal uma declaração de amor. Você está dizendo, olha, eu não gosto de você, eu gosto daquilo que eu busco em você. Então, isso fica Como muito... que é a frase mesmo? Amo-te em ti, mais do que tu. Isso é um poema de Lacan. Então, ele amo-te em ti, mais do que tu. Quando ele traz a definição de amor, é muito interessante dizer assim, amar é dar o que não se tem, percebam isso, é dar o que não se tem a quem não deseja. Então, amar é dar a falta, o que eu não tenho, a falta, para alguém que não deseja a minha falta, porque já tem a própria. Então, é exatamente isso que faz isso, olha. Esse encontro. A minha falta se repõe com a busca no outro, não é na falta do outro. E o outro busca a falta dele em mim. Isso vai dar combustível para um ponto que eu só vou comentar com vocês e um dia a gente vai discutir. Lacan traz uma frase polêmica onde ele diz assim: não há relação sexual. Aí, pessoal, como assim? Ele diz, não há. Um dia a gente vai discutir só essa discussão, essa fala de Lacan, que está baseado nisso. Uma fantasia construída. E ela precisa acontecer. Olha só. A outra barreira imposta, isso o texto vai dizer assim, pelo eu, pelo ego, e mais complicada, porém, a compreensão do seu mecanismo nos permitirá explicar por que os objetos com que a pulsão obtém prazer sexual
são objetos fantasiados e não reais. Quer dizer, quando eu interpreto que alguma coisa é boa ou ruim para mim, não é porque alguma coisa é boa ou ruim para mim, é assim que eu interpreto. Essa é a minha subjetividade e tem a ver com a forma como eu montei isso dentro de mim. Né? Esse outro obstáculo que o ego opõe às pulsões sexuais consiste não numa mudança de alvo, que era o processo de sublimação, como foi o caso de sublimação, mas numa mudança de objeto. O ego contenta-se, passa a contentar a sua pulsão, enganando-a com uma ilusão de um objeto fantasiado. A gente aprende isso quando criança. Você chega, por exemplo, para o seu filho, e o seu filho leva um tombo. Escorregou, bateu o joelhinho ali, ralou. Você fala, não, não está doendo, não está doendo. Olha que bonitinho, pega um band-aid, coloca, olha que bonitinho aqui o band-aidzinho. Olha, é do Bob Esponja, ou, né, um personagemzinho ali, é do Mickey. Você está enganando o seu filho? Não, você está criando uma fantasia para ele. E isso é tão forte que depois você pode, quando essa pessoa se torna adulta, ela dá conta de não sentir dor, bastando dizer assim, não está doendo. Eu dou conta, eu enfrento isso. Mesmo naquilo que dói, ela constrói uma fantasia. Nós aprendemos desde criança a fantasiar. O grande problema é que muitas vezes nós chamamos a fantasia de invenção. E não é esse o caminho construído por nós. O caminho da fantasia como invenção é um caminho de uma discussão de conceitos filosóficos, éticos, morais. Isso não é o caminho da psicanálise. Então, olha só, quando a gente fala de fantasia, nós já usamos essa expressão aqui, que é igual a uma imago, ou uma imagem. Uma imago ou uma imagem. Então, observem bem. Ao tratar de fantasia, eu faço uma mudança de objetivo. Eu não busco mais aquilo que eu estou vendo, mas eu busco aquilo que eu quero ver. Eu me lembro de um caso de uma aluna minha, eu falando sobre esse tema, era um outro assunto, mas trabalhávamos com o assunto fantasia, e eu me lembro que ela trouxe a seguinte questão, ela trabalhava como assistente, no serviço social, como assistente social, cuidando de meninos infratores, como medida socioeducativa. E uma das regras que eles tinham é que nunca eles passavam o endereço deles para esses meninos que estavam com medida socioeducativa, por questão de não terem problemas com essas crianças, né, com esses jovens. Eram jovens que tinham cometido algum tipo de delito, de crime, alguns eram até ladrões e assim por diante, né? E um dia o motorista do trabalho vem buscá-la, ela olha pela janela, quando ela olha pela janela, ela vê o motorista e um desses menores dentro do carro. Aí ela se assusta, ela entra em desespero, porque agora eles saberiam onde ela morava, então ela se vê mais ou menos assim fragilizada nesse contexto todo. E aí o que ela faz? Ela se troca rápido e desce. Quando ela desce e entra no carro, ela só vê o motorista, ela pensa, nossa, coisa na minha cabeça. Né? E continua, o motorista leva ela para o trabalho, e aí quando passa o dia, no decorrer do dia, ela comentando com os colegas, esse motorista da junta, ela fala assim, nossa, eu estava tão pilhada hoje, tão estressada, você acredita que eu achei que você tinha ido com fulano na minha casa? E o motorista fala assim, mas eu fui com fulano. Ele ficou do seu lado, estava no carro. O desespero dela foi tão grande ao perceber a insegurança que ela estava, né, que ela passou a não ver o rapaz que estava no carro com ela. Ela apagou isso. A pessoa estava do lado dela, ela não via isso. Né? A Adriana, que trabalha com hipnose, sabe que isso é possível no transe hipnótico. Você pode fazer com que a pessoa não enxergue a outra pessoa. Você pode tornar uma pessoa invisível. Tem um quadro bem interessante do Portiolli, aquele hipnólogo coreano. Jung. Isso, que ele hipnotiza o Portiolli para que o Portiolli não veja uma pessoa, acho que é a filha dele. E a filha dele traz uma bandeja e ele fala assim, nossa, como que você fez isso? Eu fiz o quê? A bandeja está vindo, flutuando no ar. Ele não via a filha. Ele via a bandeja. Era fácil para ele ver a bandeja flutuando, mas não via que tinha uma pessoa que era a filha dele. Então, assim, só para a gente tentar entender como é que esse mundo pode funcionar.
Então, quando a gente busca de um paciente ou da gente mesmo uma exatidão, uma correspondência, sabe aquela frase muito século XIX, século XX? Século XIX é esse mundo do iluminismo, do racionalismo, do intelectualismo, da compreensão. Essa frase ciência, né? Hoje fala-se tanto ciência, 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 né? Agora, a psicologia completando 58 anos de que ela passou a ser vista como uma ciência séria. O que é isso, ciência? Se nossa vida é construída de fantasias, essa é a proposta da psicanálise. Nós carregamos uma miragem. Então, o ego contenta a pulsão, enganando-a com a ilusão de um objeto fantasiado. E a gente faz isso o tempo todo. Né, com comida, a gente chega para a criança e fala assim, um aviãozinho, mas tem um avião que está entrando, vai entrar na boca da... Claro que não, nós estamos fantasiando. Então, nós ensinamos as crianças que a fantasia é um recurso disponível. Aí ele continua assim, mas como é que o eu consegue realizar essa mágica? Pois bem, para transmudar o objeto real no objeto fantasiado, ele precisa primeiro incorporar dentro de si o objeto real, até transformá-lo em fantasia. Tomemos um exemplo e decomponhamos artificialmente essa estratégia. Aí ele vai passar a descrever. E a partir daí a gente pega o gancho de como é que é esse mecanismo? Como é que se constrói a fantasia? Bom, por que nós, psicanalistas, precisamos entender como se constrói a fantasia? Para desconstruí-la. Porque quando a pessoa vem dizendo assim, tenho medo de entrar no elevador, não consigo ir para o meu trabalho, ou não consigo dormir, isso tudo é uma fantasia. E ela foi construída, ela não foi implantada, ela foi construída. Então eu preciso desconstruí-la. Tem um filme interessante chamado Inception, ou A Origem. É um filme que, quando você tiver um tempinho, quiser assistir um bom filme, com muitos efeitos especiais, com o Leonardo DiCaprio, assista esse filme. Ele traz muito de psicanálise, da linguagem psicanalítica, mas traz isso dentro da arte, dessa expressão cinematográfica. E em Inception, o DiCaprio, eu me esqueci o nome do personagem, mas o ator, ele está fugido, ele não está no país dele porque existe ali um mandado de prisão contra ele. Ele é acusado de instigação ao suicídio, um tipo de homicídio, né? Você leva uma outra pessoa a se matar. E o que ele fez? Depois, eu estou dando spoiler, no final do filme que você vai conseguir entender isso, né? Então, os que não quiserem estão ouvindo para não escutar essa parte, né, do spoiler que eu vou contar. Mas olha só o que ele faz. Ele consegue... a teoria do filme é de que você sonha por 1 hora, você sonha por 15 minutos, equivale por 2 horas. Mas se dentro do seu sonho você sonhar, aquilo pode equivaler a dia. E se dentro do sonho do seu sonho você sonhar, aquilo pode equivaler por anos. Então, nesse cálculo, ele teria vivido quase 100 anos, ele e a esposa dele, dormindo assim, por exemplo, um dia inteiro, mas como nesse dormir, sonhava dentro de um sonho, dentro de outro sonho, então isso criava assim, uma vida muito grande, uma vida mágica. Por quê? Porque é dentro do sonho. Então você constrói prédios, cidade, pessoas, você é feliz, rico, milionário, isso tem tudo dentro de uma fantasia. E o personagem do DiCaprio, ele quer voltar para a vida. Só que ele e a esposa estão perdidos dentro desse mundo fantasioso. Então ele implanta dentro da esposa dele, na mente dela, uma ideia de que ela estava dormindo. Desculpe, que ela estava acordada, então ela precisava dormir. E o dormir seria acordar. Ele inverte a história. E o que acontece? Ela acorda, mas ela acorda imaginando que está dormindo. E no mundo dos sonhos, ela não morre. Ela pula do prédio, ela voa, e ela pensa que está no mundo dos sonhos e ela pula do prédio, ela está no mundo real. Ela está vivendo uma fantasia, e nessa fantasia dela, ela pula do prédio e aí ela morre porque ela não está vivendo a fantasia. Ela vive na mente dela a fantasia. Bom, o que a gente traz disso para a explicação dessa questão da fantasia da psicanálise? Quando alguém sofre, eu tenho que entender que aquele sofrimento não tem compromisso com o verdadeiro, com o certo. Houve uma construção fantasiosa. Em algum momento da história dele, ele se sentiu seduzido a ter aquela história.
Isso não invalida ou diminui a dor dessa pessoa. Isso mostra, isso torna a dor fantasiada como mais real do que a própria realidade. Entenderam o caminho da construção e o sofrimento psíquico? Quando a pessoa chega no médico, ou chega num terapeuta, ou chega para alguém e diz assim, não estou suportando viver e quero me matar, as pessoas de fora têm a tendência a olhar assim, mas pera um pouco, você é saudável. Eu já escutei frases tipo assim, vai lá para o hospital e ver as pessoas que estão ali. Aquilo é sofrimento. Você tem uma vida saudável, você não tem motivo, né? Alguns médicos chegam ao ponto de dizer assim, olha, vou fazer o seguinte, você vai no hospital comigo para visitar os pacientes que eu vou te mostrar o que é sofrimento. Você tem família, tem saúde, tem dinheiro, então você só precisa entender que existe sofrimento maior que o seu. Não existe sofrimento maior do que o próprio sujeito, porque nós damos conta de sofrer a nossa própria vida. É mais ou menos assim. Eu vou perguntar para vocês: o que dói mais em vocês? Cortar um dedo ou uma pessoa que perde o braço? Olha a pergunta, é capciosa, tá? O que dói mais em você? Cortar o seu dedo. Eu vou perguntar para uma pessoa. Vamos lá, Raquel. Você corta o seu dedo. Uma faca está descascando laranja, corta o dedo. E do lado tem uma pessoa que viu você cortando o dedo, levou um susto e passou uma serra, uma maquita no dedão, no dedo. Aí corta, amputa o dedo. Você cortou com a faca o dedo e aquela pessoa perdeu o dedo. Qual dor foi maior para você? Bom, se eu conheço a minha dor é muito grande, porque eu não conheço a dor dele. Exatamente. Para você, a dor forte foi a sua. Porque a dor do outro, ele é que sente. Então, quando as pessoas falam assim, eu não estou suportando a vida, as pessoas que não são terapeutas, elas têm a tendência de comparar o sofrimento dela, que é uma outra pessoa, com o próprio ou de outras pessoas. E aí você diz, não, mas como não suporta? Você está saudável. Olha, aquela pessoa ali está passando fome. Ela sofre mais que você. Não, aquela pessoa não é você. A sua dor sempre será maior. Sempre será maior. Por quê? Porque ela é sua. Sua resposta está perfeita. Só que a gente precisa entender, quando a gente acolher um paciente, esse paciente nos trouxer uma dor, você olha assim e fala, nossa, é só isso. Isso não pode passar pela mente de um terapeuta. Por isso, Tereza, aí vem aquela questão do Násio falando sobre a fantasia. Eu preciso entender a história daquele meu paciente criando uma fantasia com aquela história. O Yalom, no livro Por que repetimos os mesmos erros? Esse é um livro que eu acho que eu mandei para vocês. Se você não mandei, eu vou mandar. Eu tenho umas aulas sobre esse texto. Eu posso mandar para vocês. Ele trata exatamente disso. Para eu entender a dor do meu paciente, eu tenho que criar uma fantasia da dor dele e compreender. Então, vamos tentar entender como é que se constrói. Olha, primeiro ponto que o Nazi coloca. Ele vai dizer isso, vai chamar isso de escolha objetal. Olha só. Imaginemos uma relação afetiva com uma pessoa que nos atraia e a quem nós amemos. Então, vamos imaginar um relacionamento com pai, com filho, com um amigo, uma pessoa com quem você tem vínculo. Sem distinguir necessidade, desejo e amor, vamos preocupar-nos com o estatuto dessa pessoa, quando ela é transformada de objeto real em objeto fantasiado. Suponhamos primeiro que essa pessoa seja objeto real para o qual se orienta a pulsão sexual. Nasce um filho. Nasceu uma criança. Vamos olhar à distância. Nasceu uma criança. Você vai no hospital, vai na maternidade. Quantas crianças nascem por dia? Pega a estatística. Quantas crianças estão nascendo hoje? Quantas crianças estão morrendo hoje? Mas, olha, nasceu uma criança. Não, nasceu meu filho. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, a mais velha e a mais nova. Eu me lembro do dia que eu fui. A hora que acabou de nascer, eu estava ali presente. Mas vou pegar o exemplo da mais velha. Ela nasceu, aí eu fui lá, aquele vidro que eles trazem para colocar o bebezinho lá limpinho, bonitinho, ali no bercinho aquecido, e tinha outros bebês, mas os meus olhos só eram para aquele bebê que eu sabia que era meu. A enfermeira vai, me mostra, eu vejo, é a minha filha, eu me emociono, eu filmei essa cena. Então, assim, aquele bebê é especial? Não, ele é um bebê que nasceu, para todo mundo.
mas para mim ele é especial. Eu construo uma cena em que ele é o meu bebê, é a minha filha que nasceu. Então, quando eu faço isso, olha, eu trago para dentro de mim e não importa que as pessoas digam, para mim ele será especial, independente de quem ele seja. Vamos pegar, sim, exemplos horríveis. Vamos pensar aqui na mãe de Hitler, um monstro, matou quantas pessoas, né? Mas vamos imaginar quando ele nasceu. E isso traz algumas discussões de paradoxos, de conflitos, da construção de soluções utilitaristas que não pode existir. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos no tempo e encontrássemos Hitler ainda bebê, nós mataríamos ele? A gente ia evitar uma Segunda Guerra Mundial, uma morte de muitas outras pessoas, muito choro. Mas o Hitler que eu estaria matando não teria cometido nada ainda, nenhum crime. Então, por que eu mataria aquele bebê? É porque para mim ele não significa nada, mas se eu chegar para a mãe dele e falar assim, olha, o seu filho vai ser um monstro, vai matar milhões de pessoas. Essa mãe invalidaria o fato dele ser filho dela? Isso é uma pergunta interessante que você consegue ver isso questionado e trazido como uma dor num filme interessante chamado Anjo Malvado. Anjo Malvado, acho que é Anjo Malvado. Quem não assistiu e for assistir, prepare-se que ele traz essa discussão tensa. Rafaela, você assistiu? Não lembro. É com o Macaulay Culkin. Esse eu assisti. É cruel, né? A decisão que a mãe tem que tomar. Cruel, sim. E aí vem a questão: que decisão nós tomaríamos naquele momento? Quem não entende vai ter que assistir para entender. Porque se eu contar, dar spoiler disso, acaba um pouquinho com a graça do filme. Essa é uma das tarefas quando vocês forem estudar sobre o período. Oi? Eu lembrei da cabana também, que tem a parte da decisão lá. A cabana. Você pensa em qual parte? Na parte que ele tem que perdoar? Ou... que o homem foi lá e viu Deus, daí ele falou assim, e se fosse você para escolher o filho, quem que você escolheria? Aí ele fala, não, então eu fico no lugar dele. É muito complicado. Então a gente tem que entender que o primeiro passo que a gente faz, que é construído, eu trago algo, eu busco algo em alguém, e ao achar algo em alguém, eu trago para dentro de mim como meu. Esse é o primeiro passo da construção de uma fantasia. Ele começa a realizar um desejo meu. Por que amamos nossos filhos? Porque eles são mais especiais? Não, eles são pessoas comuns, mas eles carregam o nosso prazer, nossas realizações. Então, ao carregarem nossas realizações, ao fazer esse caminho de carregar nossa realização, eles deixam de ser quem eles são, mas eles são aquilo que nós queremos ver nele. Eu vou repetir essa frase, porque ela é chave. O objeto, aquilo que não sou eu, o que é o objeto para a psicanálise? O que não sou eu. Eu sou sujeito. Tudo que não sou eu é objeto. E quando eu misturo as duas coisas, sujeito e objeto, aí eu tenho um processo de psicose acontecendo, ou de narcisismo primário. Eu tenho uma mistura. Eu estou misturado com o outro. Isso não é bom. Quando nós nos misturamos com o outro, a gente não tem uma distinção de papel. Então, nós somos afetados pelo outro. Você vai numa festa, tem um seu arqui-inimigo, o cara que te odeia, uma mulher que te odeia, está nessa festa. E aí você não consegue curtir a festa porque essa pessoa está lá, você está em fusão com essa pessoa. Você está envolvido tanto. Por quê? Porque essa pessoa está sequestrando um pedaço seu por um processo de fantasia. Então nós precisamos entender por que fantasia, o que essa pessoa sequestrou. Tem um livro do padre Fábio de Mello, muito interessante, que ele diz assim, quem me roubou de mim? Já viram esse livro? O livro é maravilhoso, tá? Quem me roubou de mim? A capa dele é extremamente expressiva, que é alguém fazendo assim e puxando, né? Eu interpreto muito essa capa com a figura do Dementador nos filmes do Harry Potter. Os fortes sabem o que é o Dementador. Vamos ver quais são os fortes do grupo. Brincadeira. Você sabe quem é o Dementador? Rafaela, você sabe? Eu não sei como explicar. Você sabe quem é.
Você assistiu? O Dementador é uma figura de um ser que sequestra, rouba, rapta, suga a outra pessoa, a alma da outra pessoa. Então, por exemplo, na fantasia Harry Potteriana, né, de Harry Potter, o Dementador está nos presídios. Então, se algum preso tenta fugir, quem busca é o Dementador, porque ele sequestra a alma daquela pessoa. E aquela pessoa fica vazia, embotada. O curioso é que isso é um processo de psicose. Então, aquelas pessoas que passam por uma situação muito traumática, ou que sofrem um surto psicótico, que se ausentam da própria vida, o figura é esse, estão dementadas, sem mente, vazias, esvaziadas. Então, assim, quando as pessoas tomam, por exemplo, um medicamento, eu preciso tomar um calmante, por quê? Porque senão eu não suporto. Elas estão buscando uma forma de serem sequestradas. Os medicamentos fazem esse sequestro, mas fazem quimicamente. Então, a psicanálise, ela tenta dar suporte para que a pessoa dê conta de suportar a dor dela. Olha, a psicanálise tira o sofrimento de alguém? Não. Não tem essa pretensão, não tem essa busca. A psicanálise busca ajudar o paciente a dar conta de suportar. Eu sempre comento com vocês, eu tenho ele aqui na minha frente, né? Quem não leu, eu comprei, acho que eu comentei com vocês, eu comprei numa promoção, saiu por R$19, né, pela Amazon, no Amazon Day, né? O Inferno de Dante. Eu já li ele, comprei para tê-lo, aqui eu tenho uma versão mais antiga. E quando a gente fala de processos clínicos, o que a gente vê é mais ou menos esse caminho de Dante caminhando do inferno para o céu, buscando sua amada. A trilha, a fantasia nossa de cada dia é exatamente essa, de buscarmos o nosso desejo, nosso objeto A. Isso é um nome que Lacan vai dar. Então, nós buscamos algo que não tem forma. Nós damos a forma. Como? Internalizando. Nós gostamos ou não gostamos de algo, de alguém, conforme nós trazemos para dentro e construímos uma história. É o primeiro passo. Segundo ponto que é colocado, a introjeção do outro. Então, no primeiro passo, eu escolho o que eu quero. Por exemplo, por que você se casa? Por que você quer ter filhos? Ou por que não quer ter filhos? Por que você escolhe essa profissão? A gente vive num mundo de não posso errar, tá? Esse eu estou colocando entre aspas. A gente vive num mundo de, entre aspas, não posso errar. Então, o jovem, ele quer prestar vestibular para uma faculdade, mas ele não pode errar. Isso é uma crueldade muito grande com o jovem, porque ele não tem maturidade de vida suficiente para tomar as decisões dele. Ele não sabe do que é composta a vida dele. E num mundo que tem N opções, muito mais opções do que era o mundo do avô dele, talvez do pai desse jovem. Mas se ele não pode errar, então ele começa a procrastinar, adiar ou tomar decisões erradas, porque ele não quer errar. Olha, o comando que ele colocou para ele, eu não quero errar. Mas a grande pergunta é, o que você busca para dizer que errou? Você encontra, tenta imaginar esse contexto, você encontra com alguém na rua, você está andando, fulano, como é que você está? Para onde você está indo? Ele diz, não sei. Como não sabe? Não, para onde você vai? Não sei. Mas você saiu da sua casa para ir para onde? Não, eu só saí, agora eu tenho que descobrir para onde eu vou. Você vai falar, olha, é melhor você procurar um psiquiatra, porque a coisa está feia. Quer dizer, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar onde eu for é errado. Então, assim, primeiro passo, eu tenho que escolher meu objeto. O que eu busco? Se eu vou me casar ou se eu não vou casar. Se eu vou viajar ou se eu não vou viajar. Se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos. O que eu busco com isso? É o primeiro ponto. Bom, isso que eu busco, o segundo ponto, né? Disso que eu busco, eu trago para dentro de mim. Ele diz assim, identificamos-nos com o ser amado. Olha, Lacan, amo o Tintim mais do que tu. O ser amado que está em nós e o tratamos com um amor ainda mais poderoso do que aquele que lhe votávamos quando ele era real. É por isso que a gente vê relacionamentos apaixonados, principalmente jovens, adolescentes ou casais novos, e você fala assim, mas será que o fulano, a fulana não está vendo que ele não é tão bonito, que ela não é tão bonita, que ele não é tão íntegro, que ele não tem tanto caráter? Ele não está vendo, porque nós não vemos o que é, nós vemos o que buscamos.
é muito interessante. Eu acompanhei um caso de uma menina que o pai estava na cadeia, tinha abandonado a mãe, e ela se apaixona e se vincula a um bandido. Ela odeia o pai, a fala dela, ela não queria nunca ver esse pai, ela não queria saber desse pai, porque o pai era um bandido, e ela não dava conta de perceber que ela procurava um bandido para se casar com ele. E ela arruma um namorado, e esse namorado dela, ela tinha 15 anos, o namorado também com 15 anos. O namorado com 15 anos já era homicida de 3 casos. Já tinha matado 3 pessoas. O caso é judicializado, o Conselho Tutelar entra na história, e nós temos que acompanhar o irmão dela, que odiava o pai que estava preso, se torna também bandido. Então, percebe? Ao buscar algo, eu trago para dentro de mim e crio agora uma fantasia de que é isso que eu busco. E me torno cego para todas as outras coisas. Então, eu não enxergo que, por exemplo, ao buscar, no caso dessa menina, ao buscar o pai, identificou o pai como bandido, traz para dentro de si, e o que encanta ela no outro rapaz? Aquela característica que ela busca, que se parece com o pai, e ela perde a capacidade de julgar e não vê mais aquela pessoa. É isso que ele está colocando nesse segundo ponto. Eu introjeto o outro e agora não vale mais o que está fora. É o que eu vejo no outro. Então eu crio uma ótica, uma lente, e a partir dessa lente é aquilo que eu vejo. Eu vou dar um exemplo meu aqui bem simplório, né? Eu tenho esse óculos aqui, que mandei fazer a lente, que é para chamar lente office, né? Então ela funciona para até 4 metros de distância, tem filtro azul, antirreflexivo, etc. Tal, é para isso. Quando eu saio daqui, eu coloco multifocal. Aí ele não tem não é refratário, não tem filtro azul, não tem nada, porque eu não estou andando assim na rua, né? Então, olha só, eu estou conversando com vocês, eu estou enxergando de um jeito. Eu troquei o óculos, agora eu estou enxergando de um outro jeito. Mas mudou alguma coisa fora? Não. É a minha lente que mudou. Então, se eu coloco essa aqui, os raios azuis entram no meu olho. Pode me prejudicar. Vocês estão vendo que tem reflexo. Por quê? Porque ela não tem o antirreflexo. Essa tem o antirreflexo. Então, o reflexo é menor, filtra a luz azul e assim por diante. Mudou a realidade? Não. Sou eu que mudei a minha lente. Então, o que a psicanálise começa a perceber é que nós temos uma lente construída. E aí, muitas vezes, nós não tiramos a lente e permanecemos com ela o tempo todo. É por isso que começam a acontecer decepções, e a decepção é mais ou menos assim: nossa, eu esperava tanto dessa pessoa, e ela não é isso. Quem te deu autorização para construir o que a outra pessoa é? Quando um pai ou uma mãe se decepciona com o filho, ele caminha na fantasia de que o filho era de um jeito e se tornou outro jeito. Mas quando você conversa com essa pessoa, que está no papel do filho, talvez ele não tenha mudado nada. Foi a lente que mudou, como eu troquei o óculos aqui. Quando um marido ou uma esposa se decepciona com o marido, a esposa, o namorado, é porque talvez a fantasia que ele criou daquela pessoa não coincidia com quem de fato ele é. Então a pessoa fica buscando ainda aquilo que ele fantasiou ser. Então, o processo analítico é de tirar essa percepção. Quando alguém se sente abusado, a primeira coisa que a gente, como terapeuta, tem que fazer é entender como se construiu a sensação de abuso. É muito comum a descrição de pacientes que foram abusados na infância. Muito comum. E é muito comum a gente ouvir pacientes que foram abusados por pessoas da mesma idade que foi abusado. Por exemplo, isso é uma fala que eu já escutei de vários pacientes, né? Eu fui abusado pelo meu primo. Ok. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. E seu primo? Tinha 10 anos. Como assim? Então, um abusou do outro. Como isso foi construído como abuso? Entenderam? O óculos, aquela pessoa precisou colocar um aleijo. Eu estava um dia fazendo uma caminhada aqui perto da minha casa, e é uma rua longa, bem, bem comprida. No final da rua, vi uma pessoa mancando. A pessoa ela tinha uma perna maior que a outra, então ela andava assim. E se eu olhasse para frente, eu via aquela pessoa caminhando. Uma rua bem comprida. E eu comecei a ter dor nas costas. Mas eu não estava mancando. Mas eu fui me impressionando tanto com o jeito dela andar, falei, nossa, deve doer as costas andando assim. E estou andando. E comecei a ter dor, olhando. Depois eu falei, um pouquinho, o que eu estou fazendo? Primeiro que eu não estou mancando.
Segundo, que para ela já é normal, ela nasceu desse jeito, aquele é o jeito dela andar. Não é o meu jeito de andar. Percebe? Quando a gente constrói uma fantasia, a fantasia começa a nos dar não a dor do real. Esse é o segundo passo. Primeiro, eu escolhi do que fantasiar. Segundo, eu trouxe a fantasia para dentro de mim. Quando a pessoa fala assim, nossa, minha vida não presta, a pergunta que a gente faz é, por que ele precisou construir essa fala de que a vida não presta? Onde é que isso se originou? Onde é que isso nasceu? Isso a gente chama, no processo clínico, de maldição. O que é uma maldição? O que foi maldito. O que é o maldito? O que não foi dito direito. Eu estava dando uma palestra, participando de uma mesa ali na UEL, e o tema era suicídio. E eu coloquei assim, o meu tema era o dito que não foi dizido. O dito que não foi dizido. E coloquei, E aí comecei a dar palestra, só que ali eu encontrei assim umas briguinhas de ego, uma coisa tão estranha, né? Assim, estranha. Seria estranho não ter, né? Eu digo que estranha porque não deveria, não precisaria disso, mas no momento que ele está dando ali aquela discussão sobre suicídio, levanta uma antropóloga se queixando porque ela não foi convidada para estar na mesa, quer dizer, ao invés de prestigiar todo mundo que estava na mesa, tinha outros profissionais, por que eu não fui? Dava vontade de falar para ela assim, olha, procura aqui um psicólogo, está cheio de psicólogo aqui, marca a sua consulta, não fica reclamando, por que você não foi convidada a estar aqui? Aí de um outro, resultado, eu não falei um texto que eu tinha que falar. E o que eu tinha que falar? Que o suicídio é o dito que não foi dizido. Aquilo que é dito pela razão, eu quero morrer, não quero mais viver, é o dito, e isso só surge porque o dizido não veio. O que é o dizido? É a fala infantil, incoerente, falada errado. É a noção infantil. E aí eu coloquei entre aspas, dizido. Quando eu saí, não deu tempo de eu explicar essa parte. Quando eu estou saindo, cumprimentando o pessoal, tudo ali foi para o lanchinho, aí veio uma pessoa e falou assim, professor, posso te falar uma coisa? Você não fica bravo comigo se eu fizer uma correção? Eu falei, claro que não, pode falar. A palavra dizido não existe. Eu falei, eu sei que dizido não existe, mas é um neologismo. E aí eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, as pessoas vão pensar que eu vim para uma universidade conversar com pessoas e trazendo um erro tão crasso de português, eu tinha colocado entre aspas. E eu falei assim, aí eu brinquei com ela, falei, você nunca leu Lacan sobre os neologismos, sobre a construção de palavra, de como aquilo que se escuta é que tem sentido e não aquilo que é? Aí ela falou assim, a gente não estuda muito Lacan aqui. Aí eu fiquei com vergonha. Aí tem o meu artigo, né, a UEL lançou um livro com isso, tem no meu artigo, aí eu com o grupo todo eu tive que explicar, aí no artigo eu explico isso. O dito que não foi dizido, o dizido não existe, porém é a fala infantil, é o jeito infantil de dizer as coisas. Quando alguém sofre, gente, é o dizido que está vindo. Só que eu tento interpretar como um dito, aquilo que é dito. As maldições, muitas vezes o pai, a mãe fala algo, e como aquilo foi ouvido. Eu me lembro de uma paciente minha que trazia uma angústia muito grande no relacionamento dela com a mãe, e ela começa a fazer terapia. Por quê? Porque a mãe está doente, ela tem que cuidar da mãe, e ela sempre se sentiu abandonada pela mãe. E ela não conseguia referenciar quando isso aconteceu. Ela traz várias cenas, e um dia ela consegue trazer, a partir de um sonho, consegue entender uma cena em que ela morava no sítio, aqueles banheiros que são fora da casa, aquele privada, né, aquele buraquinho com a casinha em volta, e ela vai ao banheiro, só que ela vai por trás, ao invés dela chegar pela frente da casa, ela vem lá pelo quintal por trás. Quando ela está chegando, a mãe dela está conversando com uma tia. E a mãe dela disse assim, e ela escutou, ela tinha os seus 10, 11 anos, ela escuta a mãe dela falar, pois é, quando eu engravidei da fulana, fala dela, né, eu tomei remédio para abortar. Ela escutou isso. E aí ela percebeu que ela estava escutando algo que ela não podia escutar. Então ela foi embora. E o que ela interpretou a partir dali? Minha mãe não gosta de mim. Foi interessante porque isso deu sentido ao que acontecia. Porque ela se via sempre abandonada pela mãe, não desejada pela mãe, sempre maltratada pela mãe.
E agora ela conseguia, ao recuperar essa lembrança, falar assim, agora eu entendi, minha mãe quis me matar, não conseguiu, então teve que me engolir. Isso foi o dito. O que não estava dizido? Ou melhor, isso foi o dizido. Mas o que estava dito para ela? Eu sou filha da minha mãe. E minha mãe tem que me aceitar. Mas o que não estava dizido? Estava dito, mas não estava dito. Estava dizido, mas não estava dito. Confusão enorme, né? É que, na verdade, aquilo expressava a dor dela de sentir-se completamente rejeitada. Percebe? Nós precisamos resgatar do paciente a fantasia dele. A fantasia é o que eu chamo de dizido. É algo infantil. Não precisamos buscar coerência, mas precisamos entender. Isso é o introjetar o outro. Eu trago o outro para dentro de mim. É por isso que quando trabalha com casos de suicídio, as pessoas que se matam, elas não querem morrer. Olha, Orlando, é bem estranho. Como é que alguém pode se matar não querendo morrer? Pois é. O suicida, normalmente, é alguém que quer matar aquilo que ele trouxe para dentro de si. Sua dor, sua angústia. Isso traz um princípio psicanalítico trazido por Lacan de que não há tentativa de suicídio. Todas as vezes que alguém tenta se matar, ele morre. Mesmo que ele não morra. Mas piorou a coisa. Não há tentativa? Não, não há. E aí, detalhe, há homicídio. Então, nessa perspectiva, o suicídio não é uma tentativa de morrer. E Freud chega ao ponto de dizer assim, não é lógico, não é possível que alguém que tem vida, então tem pulsão de vida, queira cessar a vida morrendo. Então ele começa a buscar, deve estar acontecendo alguma coisa dentro dele em que ele quer matar algo e não se matar. E o que ele percebe? Que as pessoas em depressão, elas trazem para dentro de si aquilo que representa o sofrimento externo para resolver dentro de si. E ao tentar resolver de forma fantasiosa dentro de si, se confunde com a própria fantasia. Então, agora, qual é o único caminho? Matar a dor. Só que ele e a dor viraram uma coisa só. No processo analítico, isso tem que ser feito. Separar o sujeito do objeto. Isso é arrancá-lo do que a gente chama de narcisismo, é o nosso tema da semana que vem, tirá-lo do narcisismo e trazer para o campo do processo edipiano, ou do processo maduro, ou de um processo de narcisismo secundário. Tá? Isso a gente vai entender melhor na semana que vem. Tá? A gente vai falar sobre. Vai ser uma introdução ao narcisismo, porque depois a gente vai começar a falar sobre narcisismo. Orlando, sim? Só um minutinho. A gente tem visto, por exemplo, um aumento muito intenso dos suicídios entre jovens. Sim. Né? Uma porcentagem muito alta. Aonde então, que o que esses jovens têm em comum? É essa má elaboração da realidade? Sim. Uma má elaboração da realidade. Uma confusão. É uma criativa de uma expectativa que eles não dão conta. Nós temos um grande problema hoje com a nossa juventude, uma juventude que está caminhando muito dentro da psicose e da perversão, por falta de limites e de capacidade de frustrarem-se. Então, quando o jovem se busca, não é todo o caso, tá? Mas assim, generalizando, quando há uma busca de matar-se, a grande pergunta é matar ou deixar claro para o outro o quanto você está sofrendo. E é por isso que quando ele vai se matar, ele escreve uma carta para o pai, escreve uma carta para a mãe, escreve a carta para... Eu me lembro de um caso de uma menina de Maringá, eu acompanhei não o caso dela, mas de uma parente dela, está em Maringá, ela posta no Facebook que vai se matar, os haters dela, né, os amigos ou inimigos dela, fala, vai lá, quem ameaça não mata, sabe esse tipo de fala, e começaram a questionar. Enquanto todos estavam postando no Facebook, acabando com ela já estava na rodovia, terminando de tomar 1 litro de vodka para criar coragem. E ela fica, depois é vista a filmagem, ela fica por 2h30 na rodovia, bebendo, antes de se jogar no meio das rodas de um caminhão. E todo mundo dizendo, não, quem ameaça não faz, e não sei o quê. E, de fato, quem ameaça não se mata, mas mata quem está dentro, mata a fantasia.
Aí ela deixa uma carta, na carta ela diz assim, estou me matando porque fulano fez isso, fulana falou isso de mim. Percebe? Incapacidade de suportar a frustração, incapacidade de simbolização. Isso é uma frase do Lacan, trabalhamos esse tema ontem na turma de terça-feira. Capacidade de simbolização. É quando eu faço com que o meu corpo físico, o meu corpo real, é quando no simbólico há uma falha e eu transporto isso para o real. Nós vivemos um mundo onde, por exemplo, as pessoas estão se tatuando não por tribo. É errado tatuar? Claro que não. Mas a tatuagem é um assunto tribal. Estou num grupo de tatuados. Joia é identidade, né? A pessoa, o índio pinta o rosto, pintura de guerra, machuca o corpo, imita um animal, é tribal. Ele está dizendo, é a questão da construção totêmica. Então você vai ver tribos indígenas, grupos, onde a tatuagem está ali. Por que um presidiário tatua o corpo? Porque ele se identifica com a tatuagem. Por que a gente vê aquela máfia japonesa, Yakuza, né? Eles tatuam todo o corpo? Porque aquilo é uma forma dele dizer, pertenço a esse grupo. Percebe? Pertencimento. Até aí é compreensivo. Mas a gente está vendo pessoas que começam a tatuar não por identificação, mas como se o corpo, como se vazasse no corpo algo que deveria ser elaborado no simbólico. É um vazamento, é um princípio psicótico. E é por isso que aí as tatuagens não cessam. A pessoa faz uma tatuagem, faz outra tatuagem, aí não tem mais espaço, ele já tem plano B. Aquela tatuagem A que ele fez, já pensou, olha, o dia que eu enjoar, eu faço ela virar uma tatuagem B, e assim por diante. E aí o corpo passa a ser um gibi. Eu lembrei agora do desenho Moana, né? No desenho Moana tem aquele deus ali do anzol, não me lembro o nome dele, em que ele tudo que ele vai conquistando vai sendo desenhado no corpo dele. E isso é bem o princípio do que Lacan vai trazer com a construção do real, o real vazando e escapando ao simbólico. Então é nesse sentido, Tereza. Jovens que têm um caminho psicótico, que não suportam a frustração e por isso querem demonstrar por meio da morte ou por meio de pertencimento o tanto de dor que ele tem. Quer dizer, ao invés de dar conta de falar da dor que tem, precisa, de alguma forma, causar dor no outro que o machucou, não dando aquilo que ele queria ter. Não suporta. Orlando. Sim? Eu não sei se cabe, mas a gente... Bom, eu era da igreja, né? Evangélica. E a gente tinha essa visão de que se a gente se matar, a gente iria para o inferno. Então, é mais difícil um evangélico se matar, porque tem essa fantasia, né? Ou tem essa visão de que se a pessoa se matar, ela vai para o inferno. Então, quando era falado isso, por exemplo, para mim, eu pensava assim, gente, até hoje eu penso assim, não, eu não posso tentar nada contra a minha vida, porque senão eu vou para o inferno. Mas você percebe que existe, então, um limitador. E a pergunta, sabe aquela brincadeira, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? A pergunta que a gente faria é assim, eu assumo um grupo religioso que me diz o não, o que eu posso não fazer, porque eu preciso de uma contenção externa, ou a contenção externa me doma? Parece que os dois acontecem ao mesmo tempo. Eu preciso de um grupo que me diga não. Mas quando Freud explora esse tema, ele vai dizer assim, eu só preciso de alguém que me diga não se existe o desejo de eu transgredir isso. Ele coloca assim, só existe a lei porque eu quero transgredi-la. Ele vai colocar isso numa formulação da questão edipiana, a questão do incesto. Ele diz assim, todas as culturas proíbem o incesto. Proíbem o relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento incestuoso. Casamento, né, vínculo sexual entre pais e filhos. Então, se existe uma proibição, com muitas vezes pena de morte, dependendo da cultura, então significa que deve existir em todo ser humano esse desejo, e por isso ele precisou colocar essa contenção. Se você buscar, todas as religiões, todas, proíbem o suicídio. A não ser que ele seja sacrificial.
Então, aí, o que você constrói? Você constrói um certo utilitarismo, você coloca uma regra maior. Por exemplo, o cristão não pode se matar. Mas se o cristão ama a Deus e amar a Deus precisar significar morrer, ele topa morrer. Não é um suicídio? De alguma forma? Vamos pensar no cristão ali no Coliseu, onde fala assim, você adora o deus Nero, né, ou adora os deuses romanos, ou você vai ser morto, você e sua família toda. E aquele cristão diz assim, eu não vou adorar outro deus, e ele aceita morrer. Não é uma forma dele também se matar? Mas aí aceita. Por quê? Porque existe um ideal posto que supera tudo isso. Então, assim, mas o que a psicanálise trabalha nesse conceito é de que não é natural do ser humano querer morrer, mas existe o desejo de matar. Sabe onde é que isso fica muito claro? Pessoas que têm medo de altura. Então, você está lá no 30º andar, você está lá em Camboriú, 80º andar. Tem 80 e poucos andares, né? Alguns prédios lá. Você está lá no 80º andar. Você vai na sacada. A sacada não tem protetor, até aqui. Você tem vertigem, meu Deus, e se eu cair? Mas como você vai cair? Você vai pular? Não, mas e se eu cair? Então, o que se percebe é aquela história do estranho, que vai ser um dos temas que ainda vai discutir, né? Alguém está lendo. É o duplo, né, Tereza? Que ainda vai discutir sobre isso. Quer dizer, o meu outro quer pular. Então, existe algo dentro de mim que fala, pula, que legal, olha, adrenalina pura, porque ele não tem valores, ele não se julga pela realidade. É mais ou menos, nossa, deve ser uma delícia pular. Isso tem um quadro de loucura que foi trabalhado por Freud, o caso se chama caso Schreber. Schreber é um homem que escreve escreve sobre a loucura dele. Ele não foi paciente de Freud, ele escreve o livro. A análise de um caso de paranoia. Schreber diz assim, como deve ser bom ser mulher no ato sexual. Essa é a frase dele, que ele escreve. Esse é o delírio dele. E aí ele constrói o delírio dele imaginando que Deus transformou ele em mulher. Ele começa a alucinar, delirar. E aí ele vira uma mulher. Então ele agora vai engravidar de Deus. Freud faz uma análise de um desejo homossexual de Schreber. Então, assim, existia dentro dele um desejo de ser mulher, mas isso contrariava os valores dele. Então, o que ele faz? Ele muda no delírio dele, na loucura dele, e acha que Deus está transformando ele em mulher e agora ele pode engravidar. O que isso denuncia? É que dentro de nós existe alguém que deseja que não somos nós mesmos, mas pertence à nossa própria identidade. Então, nesse sentido, Rafaela, a religião é uma contenção necessária para que nós não estejamos dando asa para nós mesmos. Então, é como se eu construísse uma coleira para mim mesmo. E já que eu não dou conta de me segurar, eu coloco para alguém que eu interpreto que é mais forte. E quem é mais forte na minha fantasia? Quem carrega a figura de pai. E é por isso que Deus, em todas as culturas do mundo, expressará essa noção de pai. E aí a confusão. Eu interpreto Deus como pai, ou interpreto o meu pai como Deus? Quer dizer, o que vem a construção primeiro? Eu construí a figura de um pai que me protege, que me disciplina, que dá o direito de fazer ou não as coisas, que me castiga, e isso expressa o meu sentimento por Deus, pai, ou é o oposto que acontece? Eu tenho, naturalmente, uma sensação da existência de um ser maior, que é pai, e eu transfiro isso para... Essa é uma discussão existencial, ontológica. E a psicanálise tem uma explicação, mas a explicação da psicanálise é psicanalítica. É a explicação da construção do meu eu, é o que a gente vai ver no texto, ele fala sobre narcisismo. Ficou mais ou menos abordado o que você colocou? Então, as contenções precisam existir. Por quê? Porque elas seguram o meu outro, que sempre tem um desejo cruel, perverso. Então, assim, eu estava vendo um trechinho de uma palestra hoje do... eu esqueço sempre o nome dele, eu não sei o que, Calabres. Pedro Calabres? Isso? O Pedro Calabres, ele falando... Pedro. Ele falando sobre... ele falava sobre...
eu me perdi, fui lembrar do nome dele, perdi a história. Mas ele falava sobre alguma coisa ligada a desejarmos aquilo que. é, falava sobre o controle, falava sobre o álcool, lembrei. Ele falava sobre o álcool e ao falar sobre álcool, ele diz assim que o álcool nos inibe. E ele fala assim, mas você vai dizer assim, como é que o álcool inibe se normalmente a pessoa que bebe fica desinibida? Olha como é interessante. Ele não está trazendo viés da psicanálise. Ele é um médico, ele está trazendo o aspecto da neurologia, da própria hipnose, ele trabalha com isso, né? E aí ele diz assim, quando eu bebo, o meu outro que me diz o que é certo ou errado, que me faz ter noção do que eu posso ou não fazer, ele é inibido e por isso eu fico livre. Então, o que ele está trazendo? Ele está trazendo um conceito freudiano da percepção de que nós somos duplos. Existe um outro dentro de nós. E que as angústias existem porque um briga com o outro. E quando eu bebo, esse meu outro, que é o meu policial interno, que é o meu senso de certo e errado, eu anulo ele. Quando eu enfraqueço ele, aí esse meu, que está mais ligado aos meus desejos, ele aflora e tem liberdade. Por isso que eu me sinto desinibido, exatamente porque o meu controle interno. E aí vem aquilo que você me perguntou, Rafael, e eu brinquei com a história do Tostines. Eu busco limite porque esse limite se identifica com quem eu tenho dentro de mim, ou eu busco o limite para me segurar porque eu sei quem eu sou. E o que Freud vai perceber é que a primeira alternativa é a correta. Eu busco o limite porque eu, dentro de mim, tenho esse limite. Não é só porque eu tenho desejo, porque desejo todos nós temos. Então ele vai teorizar isso quando ele vai falar sobre os obsessivos. Ele vai dizer assim, as pessoas que são obsessivas, que têm que ter controle de tudo, elas se sentem culpadas de alguma coisa. Então, o que elas fazem? Por se sentirem culpadas, elas constroem dentro de si muito controle. Então, elas buscam religiões que tenham muito ritual, muito controle, muito tudo certinho. Então, o que ele vai fazer? Eu correspondo ao meu mundo externo, a forma como eu estou por dentro, para me conter, com certeza. Tá bom? Item 3, então. Então, no 2, a introjeção do outro. No item 3, uma identificação. Olha, então, primeiro, eu elegi meu objeto. Opa, o que eu estou buscando? Por exemplo, você chega para alguém que decide assim, quero ser mãe. O que você quer buscar com ser mãe? Eu quero me sentir mais completo. Percebe? Que você está coisificando o filho. Isso é errado? Não, isso não é errado nem certo. Isso é a compreensão do que você está fazendo. É uma situação fálica. Você poderá ser uma mãe ou um pai histérico. O que é o pai ou a mãe histérico? Tem uma expressão na psicanálise que chama assim, a mãe que goza, a mãe gozante. O que é a mãe que goza? É a mãe que transforma o filho no objeto dela. Então o filho precisará sempre fazer o que ela quer, ter a profissão que ela queria ter e não pôde ter pela história dela, mas agora ela vai proporcionar para o filho. Assista o filme O Cisne Negro, não é? Eu sempre confundo o nome da música com o filme. É o Cisne Negro. Lago do Cisne, que é a música, né? É o Cisne Negro. Assistiram já esse filme? Esse eu assisti. Você assistiu? É complexo, né? É o da bailarina? Isso, é esse mesmo. Já assisti. Então, ali você tem uma mãe que goza. A mãe que transforma a filha nela. Sabe essa frase linda da mãe dizer assim, ou do pai dizer assim, olha, eu queria ter tido a sua oportunidade quando eu era jovem, eu não tive. E agora você não tem direito de jogar isso fora. Como assim? Você está transformando seu filho num pedaço seu e você vai se realizar nesse filho? Então, você pai, você mãe, tem que dar conta de aceitar a frustração. Sabe o famoso perder o Playboy? A sua história já aconteceu. Agora, o seu filho tem direito de ter a história dele. E se ele quiser encontrar forças em você e identificar-se com você, esse é o caminho dele. Do contrário, você vai criar um filho dependente, psicótico, sem vontade própria, infeliz. Só que essas coisas, elas são bem complexas, tá? Porque isso, do jeito que eu falei, fica muito simplório, né?
Parece, então o pai não, a mãe não pode criar essa expectativa. Não, ele vai criar, porque a fantasia é construída. Olha, eu elejo uma busca, isso em tudo, trabalho, lar, religião, Deus, tudo que você imaginar cabe na fantasia. Tudo cabe na fantasia. O que eu busco nisso? Trago para dentro de mim, crio identificação. Olha, assim, identificamos-nos com o ser amado que está em nós e o tratamos como um amor ainda mais poderoso do que aquele que lhe votamos quando ele era real. Então, nós passamos a amar não aquela pessoa, mas o que nós construímos da pessoa e ela está dentro da gente. E é por isso que o filho, por exemplo, pode aprontar o que for, a mãe vai dizer assim, não, é meu filho. Porque ela construiu o rótulo de filho, trouxe para dentro, então o filho pode ser alterado, não tem problema, porque o filho não é o filho real, é o filho internalizado. Entenderam a construção da fantasia? Isso não é uma construção do certo e errado, é a compreensão de por que os pais ou os parceiros não veem a realidade, porque é a realidade que vale a que está dentro. E aí vem o quarto ponto, que chama-se empatia objetal. O que é empatia objetal? Então, a pessoa amada deixa de estar do lado de fora e vive dentro de nós como um objeto fantasiado, que mantém e reaviva constantemente a pulsão sexual. Lembra? Pulsão sexual não é relação sexual. Pulsão sexual está dentro do caminho construído. Lembra da aula sobre necessidade, desejo e amor? Essa é a construção da pulsão sexual. Assim, a pessoa real passa a não mais existir para nós, senão sob a forma de uma fantasia, mesmo que conjuntamente continuamos a reconhecer nela uma existência autônoma do mundo. Por conseguinte, aí vem o que eu quero destacar com vocês. Quando amamos, sempre amamos um ser que é feito da fantasia e está referido ao outro ser real que reconhecemos do lado de fora. Quando você ama pai, mãe, filho, namorado, namorada, esposo, trabalho, país, endereço, casa, qualquer coisa que você cria vínculo, é amor. Quando amamos, nós não amamos o objeto, mas nós amamos o que nós achamos daquele objeto e trouxemos dentro de nós. Eu já devo ter usado com vocês a ilustração da tubaína. Acho que eu falei com vocês a história da tubaína. Quando eu tomo a tubaína, eu me lembro de quando eu tinha, em 1973, cheguei em São Paulo, foi a primeira vez que eu tomei tubaína na minha vida, e eu sinto o cheiro e o gosto daquele refrigerante. Aí quando eu pego aquela tubaína retrô, eu volto para aquele tempo. Só que eu percebo que o gosto da tubaína é uma bebida bem sem graça, o gosto real. Mas eu não estou buscando o real, eu estou buscando ao que ele se refere. E o que ele se refere a uma época em que eu conheci uma bebida nova, né, diferente. Perceberam? Isso acontece com as coisas de outro país. Por exemplo, a Paula está no grupo? Eu vi ela ainda, está ali, é porque eu não vi a sua foto, Paula. Mas a Paula, por exemplo, está num outro país, né? E, de repente, deve existir, Paula, alguma comida que é daqui que não tem aí. Tem alguma comida específica que você sente saudade como pensa no Brasil, por exemplo? Depois ela responde. Mas assim, aí o que acontece? Quando você come aquela comida, você percebe, não era bem aquilo que você queria, aquele paladar, mas ele te lembra aquilo. Esse seria o caminho, essa construção. Entenderam isso? Essa expressão do Násio? Quando amamos, sempre amamos um ser que é feito da fantasia. Ok? Podemos passar para o quinto passo, que é o penúltimo, e aí a construção do fetiche. O que é o fetiche? É a parte pelo todo. A relação amorosa, assim, fundamentada numa fantasia que aplaca a sede da pulsão e proporciona prazer parcial que qualificamos de sexual. Então, quando alguém faz sexo, ou degusta, ou come algo, ou bebe algo, ou se vincula a alguma coisa, ou torce por um time, aquilo tudo é um fetiche. Aquilo tudo me leva para algum lugar. Por exemplo, eu escuto o hino nacional.
Aquilo me leva para o conceito de eu sou brasileiro, alguma coisa assim. Ou eu, por exemplo, vejo o símbolo do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, tanto faz o time. Aquilo me remete a um grupo de identidade, e quando eu aprendi a torcer por aquilo, percebe? É algo que me leva para uma história inteira. As fantasias possuem links, vínculos. O paciente, muitas vezes, está impressionado com uma história dele baseado num link. Então, a pessoa pode dizer assim, eu não quero ser pai. Eu estava com um paciente, esse paciente colocou isso, durante muito tempo eu não queria ser pai, e agora eu não sei se eu quero ser pai, e começou a sofrer, expressar emoção muito forte. Isso estava muito pesado dentro dele. E a pergunta é, o que significa ser pai? O que significa isso? O que está em jogo? Quando a gente trabalha na questão da sistêmica, né, e a Adriana trabalha com esse viés da hipnose sistêmica, a sistêmica trabalha muito com um conceito de pessoas que querem matar a sua linhagem. Eu tive alguns pacientes assim, e eles dizem assim, eu não quero ter filhos. E existe um desejo homicida. De mim, minha família não passa. E a pergunta é, por que você está matando a sua família? Por que essa geração sua tem que acabar em você? Existe uma mágoa, existe uma satisfação, um processo de justiça interna? O que está acontecendo para que os galhos se interrompam a partir dali? Eu tive um paciente que ele dizia assim, toda a família do meu pai acabará comigo, com minhas irmãs. E nenhum deles queria dar prosseguimento àquela dinastia, àquela geração. Existem coisas não resolvidas. E muitas vezes o caminho é o suicídio familiar. Então, isso é o fetiche. A gente toma um sintoma, uma parte, e ele conta toda a fantasia. É isso que Lacan vai trazer como a figura do que ele vai chamar de mitoma. O que é o mitoma? O mito não precisa ser inteiro, basta um pedacinho. E esse pedacinho me conta a história toda. E, por último, o último passo da construção da fantasia é o que a gente chama de perda da relação objetal. Então, amaremos ou odiaremos o nosso próximo conforme o modo que tivemos de acalentar ou odiar dentro de nós o seu duplo fantasiado. Então, é como se você, ao desejar algo a alguém, constrói um duplo desse alguém, traz para dentro de si, e esse que você trouxe resolve todos os problemas, e agora é essa pessoa por quem você odeia ou que você se apaixona, e você não consegue mais ver a outra pessoa, o real, mas apenas o duplo fantasiado. É por isso que eu usei essa ilustração para vocês do óculos, né? Poderia ter trazido um óculos com lente de outra cor, porque daí a gente transforma o mundo. Até aí é um problema? Não. Até aí ele não identifica um problema. Olha só. Todas as nossas relações afetivas, e aí vem a questão. Quando a gente fala de afetivo, a gente muitas vezes traz a questão de afeto, amor. Não faço essa leitura de afeto como algo carinhoso. Fulano é afetuoso. Afeto na psicanálise, na psicologia, diz respeito àquilo que toca em mim, aquilo que me afeta, aquilo que gruda em mim. Toda vez que vocês enxergarem a palavra afeto, pensem em carrapicho. Você está andando, carrapicho bateu na sua calça, pronto, grudou na sua calça. Você levou um cachorrinho, né? Eu tenho uma Shih Tzu. De vez em quando ela enfia a cara perto de um poste, tem um pezinho de carrapicho, aí está cheio de carrapicho no rosto. Quer dizer, aquilo gruda. Afeto é isso, é o que gruda em mim. As coisas só me doem se elas colarem na minha fantasia. As coisas só me são traumáticas se ele aderir a mim. Se você passar uma superfície, uma fórmica perto do carrapicho, o carrapicho não pega. Então o problema não é o carrapicho. O problema é aquilo que adere ao carrapicho. Isso é afeto. Olha, todas as relações, né? Todas as nossas relações afetivas que têm algum vínculo comigo, e em particular a relação que se estabelece entre paciente e psicanalista, o amor de transferência, todas essas relações conformam-se aos moldes da fantasia. O mundo não é tal qual o mundo é. O mundo é tal qual eu coloquei dentro de mim. Fantasia que mobiliza as atividades das pulsões sexuais e proporciona prazer. Mas, Orlando, prazer, muitas vezes a pessoa reclama de dor, isso é prazer? Pois é, Freud vai trabalhar um texto, porque ele tem a teoria da libido,
onde há essa busca hedonismo, né? Busca de prazer, e depois há a percepção de que o desprazer está contido no prazer. Prazer é satisfação. E muitas vezes eu suporto o desprazer porque ele me traz uma satisfação. A gente vai chamar isso de benefício secundário? Podemos chamar também disso, né? Algumas psicologias vão trazer esse nome. Então, as relações entre a criação literária, a fantasia, elas vão se escrever também nesse processo. É por isso que algumas pessoas gostam de um determinado gênero literário e outras pessoas não. Alguns gostam de romance, outras querem ficção, alguns querem filmes de luta. Quer dizer, tudo o que está envolvido naquilo que eu busco é uma reconstrução da minha cena primária. A minha cena de matema, de mitoma, de construção de imago. São palavras usadas por Lacan para referir-se a essa construção fantasiosa. Por outro lado, as normas sociais não incentivam a expressão nossa. Então, eu posso sonhar por meio do filme. Aí vem uma questão bem interessante. A minha fantasia resolve o desejo, mas ela faz um caminho duplo. Ela me instiga a querer mais. Isso é uma discussão bem interessante, que, por exemplo, filmes agressivos são bons ou ruins para as crianças? Se a gente tiver a seguinte resposta: filmes agressivos, desenhos agressivos, ajudam a criança a elaborar sua agressividade natural. Gasta essa raiva, isso contido. Então, seria bom. Por outro lado, o que a psicanálise descobriu? Que se por um lado ela gasta, por outro lado ela me vicia a querer, no processo de repetição, a fazer tudo aquilo de novo. Então, se por um lado reduz a minha agressividade, por outro providencia mais ainda. Isso fica muito fácil da gente ver na pornografia, no erótico, né? Um jovem adolescente que tenta resolver a sua libido, seu desejo sexual, acessando fotos e imagens pornográficas, em parte isso se resolveria. Por outro lado, se instiga ele a querer mais, porque nós não temos só pulsão de vida, nós temos uma pulsão de morte, que é repetitivo. A gente repete, 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 e isso se torna, saímos do conceito de virtude, entramos no conceito de vício. Ok? Bom, esse caminho todo, ele passa a trazer um grande problema. Qual é o grande problema? É o problema de que, se a minha fantasia resolve o problema, por isso eu coloquei a questão para vocês da pornografia e da agressividade, se ela faz isso, por outro lado, ela me enreda a perpetuar para sempre viver na fantasia. Então, assim, se eu tenho uma fantasia de infantilização, onde eu sou uma criança, agora, na minha história, eu perpetuo isso porque eu não resolvo o problema real. É uma fantasia. Ok? Conseguiram compreender como é que se constrói uma fantasia? Os 6 passos da construção? Né? Só assim, recapitulando: primeiro passo, escolha objetal. Segundo passo, introjeção do outro, do objeto. Não se esqueçam, quando eu falo de objeto, estou falando de uma construção de identidade. E peguem um nome. Se eu estou construindo minha identidade, significa que eu já construí o outro, para me identificar com ele. Se eu chego para você e falo assim, com quem você se parece? Com quem você carrega uma certa identidade? Pressupôs que existe você e o outro. Agora, tenta imaginar um mundo que só existe você. Você consegue ter uma identidade? Só existe você. Esse é o gancho para nós começarmos na semana que vem a compreender como é que se constrói a identidade. Como é que nós nos tornamos seres capazes de amar. Porque, primeiro passo, eu construo o outro. Segundo passo, eu trago a identidade minha com o outro. Aí vem esse caminho da fantasia. Eu trago o outro para dentro de mim. E terceiro passo, eu me identifico com o outro que eu trouxe para mim. Não com o outro real, mas com o outro que eu construí. Quarto passo, eu crio uma empatia. Eu passo a sentir o que ele sente. Eu passo a ter capacidade de amar ou odiá-lo. Quinto passo, eu pego de todo o outro que foi internalizado um gancho, um link. Uma cor de cabelo, uma altura, um gênero, uma sexualidade, um cheiro.
Então, é um fetiche. E aí, o último passo, eu perco a realidade objetal. Se apaga o vínculo do que eu internalizei com o outro. Como se apaga esse vínculo, eu não consigo mais fazer link. Eu começo a sofrer um outro que está dentro de mim, mas eu não acho mais o outro que está dentro de mim igual ao outro que está fora. Está compreendido? Conseguiram compreender essa complexidade da fantasia? Ficou mais claro aquilo que a gente discutiu na semana passada? Se a gente fosse fazer uma prova, todo mundo ia tirar 10. Eu perguntar assim, quais os 6, perguntas de segundo grau, né? Não é nem tão, quais os 6 passos para a construção da fantasia? Deixa eu fazer uma pergunta que eu não respondi diretamente. Existe algum ser neurótico que não carrega uma fantasia? Não? Uma dúvida. O psicótico, sim ou não? O psicótico vive a fantasia plena. Ah, O psicótico, ele não tem eu próprio. Ele é o outro. E aí você fala assim, e o que é ele? Isso é bem complexo. Vocês vão estudar isso no final do ano que vem. A turma de terça-feira está estudando, até eu estou brincando, que é o mês de agosto, mês de cachorro louco. O nosso tema lá é loucura. A gente está estudando um livro de Lacan sobre o terceiro livro do seminário de Lacan, que fala sobre psicose. Mas, assim, o que ele... Se o louco, se o psicótico não vive a própria vida, mas vive o que o outro diz para ele viver, o que ele faz com ele? O ele não é reconhecido como ele, mas como invasores. Então, vira voz, vira delírio. Então, toda a expressão dele, a raiva, o medo que ele tem, retorna, mas ele não reconhece como sendo ele. Então, É a introjeção do outro? Isso daí? Oi? É a introjeção do outro? Pois é, ele introjeta o outro, mas com uma diferença. Enquanto o neurótico introjeta o outro e os dois brigam, ele e o outro, o psicótico expulsa ele e só introjeta o outro. Ele expulsa ele e o ele fica do lado de fora da casinha dele. É por isso que o nome dado para psicose, para Freud, um grupo mais antigo, era de paranoia, que era uma pessoa deslocada, sem lugar, uma pessoa com uma mente sem sentido, porque ele expulsou ele da casa dele mesmo. Então, quem é ele? Quem é o psicótico? O psicótico não tem fantasia, ele vive a fantasia. E é por isso que o psicótico não tem angústia. Essas crises existenciais que nós temos, tomo decisão, não tomo decisão, isso não acontece com o psicótico. Ah, mas eu vejo o psicótico sofre. Bom, como sofre? Ele não sofre. Sofrimento é angústia. O psicótico obedece uma voz fala mata, ele vai lá e mata. Ou o psicótico, a voz fala para ele assim, fica aqui, ele fica aqui. Então ele ouve uma voz, ele alucina, ele delira, ele vê o que a fantasia dele vê. Então, enquanto o neurótico vê a vida real e esse delírio é uma miragem, aquilo que eu quero ver, o psicótico faz o inverso, ele vive o sonho. Então, tudo que você sonha, o psicótico está vendo. Então, por exemplo, no seu sonho, você está num determinado lugar, não estando nele. O psicótico, numa crise, vai ver aquilo como real. Tá bom? Mas isso não se preocupe de não compreender tão bem, porque isso é uma construção que vocês só vão estudar mais ou menos no mês de agosto do ano que vem. Agosto até... Não, depois de agosto, para dezembro do ano que vem. Ficou mais ou menos respondido, Tereza? Ok? Jamil, você consegue perceber o quanto a igreja, não é a igreja evangélica, tá? A igreja católica, evangélica, budista, qualquer grupo religioso é potencializado exatamente pelo conceito de fantasia? Por exemplo, a gente precisa perder a noção de que fantasia não existe. A fantasia existe. E, por exemplo, as pessoas só dão conta de viver uma vida religiosa
se elas tiverem a fantasia de que existe uma vida após a morte. Só que quando a gente fala isso nesses termos, parece que ele está dizendo, então não existe a vida após a morte. Eu acredito que existe. Eu acredito em Deus. Eu tenho a minha fé. Mas eu sei que tudo isso, o combustível do meu relacionamento com Deus é fantasioso. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas Orlando, como é que você, falando dessas questões da psicanálise, lendo sobre psicanálise, como é que você ainda como é que você lida com a religiosidade? Eu falei, muito bem. Eu me lido muito bem. Porque eu sei que eu só dou conta de ter minha religiosidade, a minha fé, porque eu tenho essa construção fantasiosa dentro de mim. Mas quem é que não tem? Essa é a pergunta. Existe alguém que não tem? E aí o perverso, o psicopata, ele tem uma fantasia? Mas, Orlando, eu acho que eu nunca tinha percebido isso antes. E hoje, com pouco tempo aqui, eu tenho percebido bastante isso, que realmente no meio evangélico, né, falando como evangélico e pastor, eu vejo que realmente tem muita gente fantasiando, tem muita fantasia, sim, Sim. realmente. Mas eu não tinha percebido antes, e antes de entrar nesse mundo psicanalítico todo. É porque a gente acabava trazendo a fantasia como uma imaturidade, como algo que, né? E não é isso. A vida é construída de fantasia. Por exemplo, nós só damos conta de vivermos se nós tivermos a fantasia de que a vida tem sentido. E a pergunta é, e se ela não tiver sentido? Azar da vida. Para mim, ela tem. E aí volta até aquilo que foi você, né, Tereza, que perguntou sobre os jovens que se suicidam? Por que as pessoas se matam muitas vezes? Talvez porque a fantasia não está dando conta. Eu dava um curso antes, eu dei esse curso em Brasília algumas vezes, aqui em Londrina eu dei uma vez só, que chama-se Análise dos Contos de Fada. É aquilo que eu falei para vocês na aula anterior sobre a necessidade dos contos de fada. E eu trazia uma frase que era mais ou menos assim, que os pais que negam aos seus filhos os contos de fada negam ferramentas para lidar com a vida. Então, assim, nós precisamos contar para as crianças contos de fada, historinhas. Por que nós precisamos? Porque quando a vida vier da forma cruel, quem é que vai dar conta de suportar a vida? A pessoa que tem a fantasia construída. Quem não tem essa fantasia de perceber a existência de uma vida com sentido e ficar só aquela vida exata, eu já presenciei cenas assim, em escola, eu sou professor de aula de 5ª a 8ª série, depois 2º grau, e depois de faculdade, e eu cansei de ver, quando eu dava aula de 5ª a 8ª série, alguns pais que chegavam em reunião dos pais e diziam assim, eu quero que o meu filho aprenda a pensar, a calcular. Um dia eu estava numa reunião de pais, e assim, aquela reunião de entregar nota, e cada professor numa carteira, esperando os pais chegarem, e eu dava aula de história. E, como é que está meu filho? E eu me lembro de um pai que chegou, e o filho dele era muito complicado, extremamente rebelde, agressivo, e nós identificamos o pai pelo filho, porque quando o pai chegou, e aí o diretor falou, tá ali o professor de português, o professor de matemática, o professor de geografia, de história, você pode ir lá. Ele falou assim, todos escutaram, ele falou assim, só quero falar com de português e de matemática, o restante não me importa, não tem relevância. Aí falou, bom, então está explicado, porque o filho não dá conta de lidar com as próprias angústias. O pai só queria aquilo que, em tese, prepararia ele para o vestibular. E depois ele se deu mal, porque agora precisa saber interpretar texto para dar conta de responder as coisas, né? Então, assim, as crianças precisam de fantasia. Elas precisam acreditar. Tem um filme maravilhoso, precisa ser assistido por todo mundo. É muito antigo, não sei, não fizeram um relançamento, tinha que fazer tem um nome para isso agora, um live action, né? Isso, desse filme. Chama-se A História Sem Fim. Já assistiram esse filme? Jamil já assistiu, né? A Cinema. história? A História Sem Fim. Um cinema faz muito tempo.
O filme é uma terapia. Você lembra, Jamil, a frase final do filme? Ah, não lembro. Faz tempo que eu assisti no cinema. Nesse filme, A História Sem Fim, o nada está devorando o mundo. É um nada. E o mundo está acabando. E o mundo só não acabará se o personagem principal descobrir qual é o nome. E aí todo mundo fala assim, como eu acabo com a maldição? Ele diz assim, temos que... O personagem principal tem que dizer o próprio nome, tem que admitir que a história é dele. E está acabando, o mundo acabando, o nada devorando. Aí o menino está lendo a história. E aí ele fala assim, é minha história? E aí os personagens falam assim, é sua história. Dê um nome para a sua história. E ele assim, mas essa história é minha. E aí, quando ele dá o nome, tudo passa a ter sentido. É interessante que a terapia é isso. É a pessoa olhar para a própria história e falar, nossa, é minha fantasia. E por que eu preciso entender que é minha? Isso é Lacan, tá, gente? Quando Lacan é colocado diante do o que eu faço depois da minha análise? Ele fala, nada. Você só entende. Você vai estar livre, inclusive, para continuar a vida que você sempre teve. Então, assim, as fantasias me dão sentido para a minha história. Algumas pessoas carregam a fantasia de sofrimento. Isso a gente vai vendo em todos os sentidos. Pessoas que começam a ter doença de pele, começam a ter obesidade, pessoas que começam a se proteger, começam a ter perda de cabelo, começam a não querer mais viver bem, começam a ter problema com todos os familiares, começam a se ver o coitadinho de tudo, ou se vê a ovelha negra, e quando começa a escutar as histórias, percebe uma fantasia no qual se envolveu e começa a elaborar, resolver, achar saída, de uma forma bem simplória. Então, gente, nunca neguem para a criança contos de fada, porque quando ela estiver velha, as histórias de contos de fada vão ajudar ela a se achar, a se localizar, a se colocar no lugar. E quando você nega e fala, não, meu filho vai ser, vai só lidar com a realidade. A vida nua e crua é muito cruel. A vida nua e crua, ela é Schopenhauer puro. Né? Quem não lê Schopenhauer é um cara depressivo, é um cara que diz não vale a pena viver. Ele diz assim, para que nascer se você vai ter que morrer? A vida é feita de sofrimento, de angústia, de dor. Então, o que resta para uma pessoa nesse viés de Schopenhauer? Morrer. Então, assim, quando eu trago a poesia para a vida, a alegria para a vida, o viveram felizes para sempre, sabe esse conto, viveram felizes para sempre? E eu falo, a vida não é assim. A vida precisa ser assim. A vida é feita de vários fins. Eu tenho que ter, a cada dia tem que ter um fim. Eu chamo isso de efeito salsichão. A Leslie já escutou essa expressão minha, acho que a Márcia e a Andréa também. Um grande problema que eu vejo na nossa sociedade é a sociedade salsichão. E a sociedade deveria ser a sociedade linguiça. Lembra Márcia, Leslie e Andréa? Vocês lembram disso? Está com delay, ou não lembra? Mas o que é a sociedade salsichão? Ela tem começo e fim. Então, você nasce e morre. Fernando, eu não estava acertando os botões, tinha saído do. Você lembra quando eu falo da questão do salsichão e da linguiça? Sim. A vida precisa ser feita de gomos. Vários começos e vários fins. Isso é processo de luto. A vida tem que ser vivida com os seus lutos. A criança, a história da criança é toda segmentada. Ela tem um momento familiar, depois ela tem um momento social, depois ela tem um momento de aprendizagem, de construção de identidade, depois da construção de objeto de desejo, depois de aperfeiçoamento, de maturidade, de envelhecimento e de morte. Gomos, pedaços. Mas quando a gente quer nascer e morrer, e a vida inteira, ela fica sem sentido, sem graça. O grande problema que nós temos hoje é das pessoas não darem sentido. E o que dá sentido para a vida? Fantasia. Então, assim, não vamos tirar a fantasia das pessoas. Orlando. Oi? Eu lembrei de um filme, eu estava até pesquisando aqui para confirmar o nome, A Princesinha. Eu lembro que eu assisti ele quando eu era criança. De uma menina que o pai morreu na Segunda Guerra Mundial
E aí ela vai para o internato e ela cria fantasias, assim. Eu não vou contar tudo até porque eu não lembro muito, mas é um filme bem legal para assistir. É bem aguinha com açúcar, assim, para criança mesmo, mas fala um pouco dessa fantasia, que ela consegue sobreviver num internato cruel, criando as fantasias dela. Bem legal. Interessante. A princesinha. Pois A manda para mim o princesinha. trailerzinho dele. Aham, Tá? Porque eu não tá. vou nem anotar aqui, daí você manda para o grupo todo buscar. Uhum. Tem uma série, Raquel, que é nesse mesmo viés, que chama-se Anne com E. Você assistiu? Eu comecei a assistir, Ah, mas é muito tem 3 é, temporadas. é bem isso, é. A Anne, na terceira temporada, acho que é na terceira temporada, você vai entender por que é que ela tem tanta fantasia. Porque ela se acha uma princesa e ela fantasia, ela cria história. Todo mundo fala, mas você é doida. Tudo tem uma história, tudo é teatral, tudo tem um romanceamento em tudo, né? E aí você percebe que foi isso que fez ela viver bem no orfanato. No orfanato ela construiu histórias para ela. E sem essa fantasia, ela não suportaria a vida. Está dentro desse viés que você está trazendo da princesinha. Então, assim, nossos pacientes não chegam no consultório sem fantasia. Eles chegam com uma fantasia que conta como eles estão vivendo a vida. Então, talvez eles precisam apenas entender isso, ou talvez eles precisem trocar de fantasia. Ou talvez eles precisem perceber que a fantasia está trocada. É aquilo que a Tereza, você perguntou sobre fantasia deslocada. É quando eu trago a fantasia do outro e não minha. Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer isso porque o meu pai sempre quis. Você sempre quis ou seu pai? Não, meu pai sempre quis isso. Então a fantasia é do seu pai. Então, quando você vive uma história que não é sua, é complicado. Você pode, inclusive, viver a mesma história, mas ela tem que ser sua. Você pode dizer, olha, a partir de agora é minha. É a história que eu falei para vocês, acho que na outra aula, da lágrima que o Safra fala. Né? Não foi com vocês que eu contei a história do Safra? Gilberto Safra tratando de um paciente dele, o paciente chora e fala assim, essa lágrima é minha. É um paciente psicótico. Não foi com vocês? Foi com outra turma, então, né? O paciente é psicótico, ele fala assim, essa lágrima é minha. Aí o Safra, paciente autista. Aí o Safra fala assim, sim, ela é sua, saiu dos seus olhos. Aí ele fala assim, não é por isso que ela é minha. É porque eu estou chorando, porque eu estou sentindo tristeza. Não é porque eu sei que é triste, porque você me falou que é triste. Então, naquele momento, aquela fantasia passa a ser dele. Não é porque o outro contou uma fantasia. Então, o processo analítico, clínico, é exatamente esse: é de saber por que eu choro, por que eu sorrio, por que eu vivo a vida, por que eu aceito o que eu estou aceitando. Inclusive, com a liberdade de continuar. E isso é o que eu falei para vocês agora, um pouco de Lacan. O que eu faço no final da minha sessão? Nada. Ou tudo. Isso em todos os conceitos, né? Quando a gente fala de, por exemplo, pessoas que têm uma vida sádica, uma vida masoquista, e descobrem por que vivem isso. Elas têm a oportunidade de, inclusive, não serem mais isso, mas também têm a oportunidade de agora isso tem sentido. E isso é importante, por exemplo, o assunto que eu estou discutindo com a turma de terça-feira é de que a psicose, eu não consigo dar o mesmo sentido à psicose que eu vejo na neurose. E quando eu tento dar sentido igual, aí eu violo uma estrutura. Então, na nossa estrutura neurótica, as coisas têm sentido conforme nossa fantasia. Certo? Estamos fechando o nosso horário, nós temos 5 minutinhos, querem comentar alguma coisa, perguntar algo? Eu devo mandar para vocês o livro do Freud para nosso próximo encontro. Na apostila, o nosso tema na semana que vem é o narcisismo, o conceito de narcisismo, e aí nós vamos pegar um texto do Freud, onde vai falar sobre a introdução ao narcisismo, um texto que ele escreveu antes dele construir o conceito de complexo de Édipo. E é para a gente começar a compreender como é que eu passei a ser alguém. Como é que essa fantasia se construiu? Porque agora nós temos já o conceito de fantasia. Joia, mas como é que ela se construiu? Como é que minha identidade se construiu? Então nós vamos falar passo a passo de como é que isso é movimentado.
Ok? Ou, na verdade, não, agora que eu estou lembrando, eu tenho que fechar com vocês sobre o estranho, que nós fechamos, eu acho que esse é o nosso 11º encontro, não é? Se for o 11º, são 12, fechamos um módulo. Aí começamos um outro módulo. Eu vou verificar isso direitinho e passo isso de forma concreta para vocês. Ou se a gente vai ter que dar uma esticadinha só para eu fechar esse conteúdo. Orlando. Sim? Eu acho que não vai voltar aqui na fantasia depois, né? Necessariamente não. Tá, deixa eu tirar então a dúvida aqui rapidamente. Pelo que eu entendi, então, uma grande parte do ser humano, eles vivem na fantasia. Vivemos é muito fácil fantasiar alguma coisa. E uma outra pergunta dentro dessa aqui, né? E assim, e existe, eu posso falar que existe boas fantasias ou não, né? Porque você falou o psicótico, ele já vive numa fantasia plena, mas uma fantasia, até onde eu entendi, ruim. Mas pode-se ter uma fantasia boa, uma boa fantasia ou não? Deixa eu só... o psicótico vive uma fantasia, que não é dele. Ela não é boa ou ruim, porque a fantasia ela é necessária. Ela não carrega valor. Ela é uma fantasia necessária, construída. Esse é um ponto. Ela se torna boa ou ruim. Quando ela se torna boa ou ruim? Quando a pessoa se perde nessa fantasia que torna a própria pessoa não dona da própria vida. Do psicótico a gente vai entender melhor mais para frente. O perverso é a mesma coisa. O perverso repete a fantasia de tentar resolver um problema. O perverso, a gente vai discutir essa estrutura no futuro, o perverso é o psicopata, o mal, né? Aquele ser que nós dizemos que é mal. Na verdade, ele não é mal. Ele tem um jeito de ser, ele não consegue. O perverso é alguém incapaz de amar. Então, se a gente criar uma definição bem simplória, quem é o neurótico? É o ser que é capaz de amar e odiar. O que é o neurótico? Dou conta de amar. Então, se eu dou conta de amar, eu dou conta de odiar. Quem é o perverso? Um ser incapaz de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque o outro não está ali. Tudo que não é ele é objeto. É objeto não de sendo o outro. É objetalização, a serviço dele. Na psicanálise, a linguagem que a gente usa, ele é o ser gozante. Ele usa o outro. Isso é perversão. E isso vai ter um sentido de maldade. Por quê? Porque o perverso, ele não tem dor quando o outro tem dor. Ele não tem empatia. Ele é incapaz disso. Isso foi bem definido numa teoria chamada teoria do apego, que é pós-Freud, que é pós-guerra, a percepção de construção de pessoas com perversão. São pessoas que são frias. Isso é o perverso. Agora, existe boa ou fantasia ruim ou boa? Não, existe uma fantasia que pode se tornar boa ou ruim dependendo se ela resolve ou não um problema da situação. Existem pessoas sem fantasia? Não, porque a fantasia é o ambiente no qual nós vivemos. A vida não é tal qual a vida é. A vida é tal qual nós construímos. Então é como se, tenta imaginar, todo lugar que eu piso, ele carrega a minha história. Uma ilustração bem simplória é da lesma. Onde a lesma passa, não fica aquela meleca dela, aquele caminho, aquele trilho. E ela faz isso porque exatamente ela vai andando. Nós construímos o nosso mundo conforme nós andamos. Então, onde nós não andamos, nem tem construção de mundo. Então, nós só enxergamos aquilo que nós construímos. Eu vou até trazer um texto bíblico bem interessante, Jamil, que é assim, quando Jesus fala assim, se os teus olhos forem trevas... Esse texto eu tinha num quadro, colocado na minha sala, na promotoria, onde eu trabalhava em Brasília. Minha chefe que colocou esse quadro, eu nunca quis tirar. Se os teus olhos forem trevas, ó quanta escuridão. Quando Jesus fala assim, se você vê problema nas coisas, né, se você tem os olhos maus, é melhor você arrancar os seus olhos do que ir para o inferno com esse olho. Lembra? Ele traz essa... eu estou abreviando tudo. Mas, ó, se os teus olhos forem trevas, ó, quanta escuridão. Quer dizer, se a minha fantasia é a fantasia de que eu vou sofrer, eu vou sofrer. Por mais que eu fale, mas você tem tudo para ter tudo na vida, você vai sofrer. Mas se a minha fantasia é de que eu sou um príncipe encantado,
eu serei o príncipe encantado. Então você vai encontrar pessoas, você fala assim, gente, a pessoa é muito feia, mas ele se acha lindo. E ele, todo mundo vê ele como lindo. Eu lembrei agora de um colega meu, que ele era muito, muito mulherengo, muito paquerador e era paquerado. E ele falava assim, mas Orlando, eu não sei por que as mulheres vêm atrás de mim, eu sou feio. Mas elas vêm atrás de mim. Era a imagem que ele construía de ser um feio desejado. O famoso Zé Bonitinho. Né? E a gente dava muita risada disso, porque de fato ele era uma pessoa, um rapaz muito assediado. Feio, mas não era tão feio, mas era uma pessoa assim, que não era tão bonito, mas que tinha muitas namoradas, e os outros que eram até mais bonitos que ele não tinha namorada. Por quê? Porque era a realidade dele, é como ele via a vida. Então, a vida tem a cor que a gente coloca. E aí, se eu não colocar a cor, então ela não tem cor. Eu falo, então é possível ter uma vida sem fantasia? Não, a fantasia é que a vida não tem cor. Percebeu? Onde eu buscar, eu terei o rastro da lesma. Do contrário, não, esse lugar não existe. Então, quando as pessoas começam a reclamar de um vazio existencial, elas estão reclamando de uma vida sem a fantasia, ou a fantasia de que não há fantasia. Quer dizer, até não existir fantasia, é uma fantasia. Tem um filme, do grupo Alguém Gosta de Rock? Tem uma banda chamada Nightmare Wishes, é uma banda inglesa. Eles fizeram um filme que não foi, parece que não teve muito saída no Brasil. Ele estava no YouTube, tiraram, mas se vocês no futuro quiserem assistir, eu mando o link que eu tenho na minha nuvem. Ele chama-se Imaginarium, não é Imaginarium não, tá? Imaginarium. Imaginarium. E ele mostra a história de um homem que perde a família por uma fantasia de que ele faria a filha sofrer como o pai dele fez ele sofrer. Olha só, o pai se mata, dando spoiler, né? O pai se mata na frente dele. Então, quando ele entra na sala para ver o pai dá um tiro na cabeça. Ele vê essa cena. Essa cena muda a vida dele e ele fantasia que o pai está na guerra e vai voltar para buscar ele. Ele vive essa fantasia. Ele cresce sabendo que o pai fez e percebendo que ele tem o mesmo problema que o pai tinha, que é depressão. Ele imagina que ele vai um dia fazer a mesma coisa com a filha. Por amor à filha, o que ele faz? Não quer mais saber da filha. Ele faz isso por amor à filha. Ele não dá mais carinho para a filha não gostar dele. Percebe? Ele está protegendo a filha na fantasia dele. O filme começa com ele morrendo. E a filha assinando o documento de que se o coração parar, pode desligar, não precisa tentar ressuscitá-lo. E a filha vai para casa triste e chega para uma amiga do pai e diz assim, por que ele me odiava tanto? E aí ela fala assim, mas ele não te odiava, ele te amava. Assim, como me amava? Não falava comigo, não tinha diálogo comigo, me abandonou. E aí ela abre o cofre. E quando ela abre o cofre, tem uma carta dele contando tudo para ela. O filme é lindo. E aí, dentro da mente dele, está acontecendo um refazer da fantasia. E tem uma cena, essa cena assim, é icônica. Sabe, é uma cena forte. Como que é o nome, Orlando? Imaginarium. Eu vou mandar o trailer para vocês depois. Aí o momento em que ele está numa montanha russa com um boneco de neve, que é o pai, e aí ele fala assim, ele solta a mão do boneco de neve, quando ele solta a mão, o boneco de neve fala assim, não faça isso, você não sabe quem eu sou, porque o boneco de neve só colocava ele em fria. E aí o menino, dentro da mente dele, ele fala assim, eu sei quem você é, tchau, papai. Então naquele momento ele dá conta de deixar o pai dele morrer, para ele retomar, aí de repente ele está tentando resgatar a vida dele, e aí os soldadinhos, é tudo fantasia, né? Os soldadinhos de chumbo dele conseguem ajudar ele a se levantar, e aí ele recupera a vida, e ele assistam para entender o que vai acontecer no final, não vou dar o spoiler da cena final. O filme é lindo, 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 né? E não veio para o Brasil, tanto é que quem faz a legenda é aquele Insanos, né? Aquele pessoal de pirataria de filme. Eu tenho ele na nuvem, eu mando para vocês. Então, aí, terminando a pergunta que você falou, Jamil, não tem mundo sem fantasia. Até não ter fantasia é uma fantasia. Ok?
Ok, ficou bem mais claro agora. Obrigado. Gente, semana que vem eu vejo direitinho se a gente já fecha semana que vem falando sobre o estranho e o duplo, né? Se a gente fecha isso, ou se já entramos no texto sobre narcisismo, tá ok? Um abração para todo mundo, foi um prazer estar com vocês essa semana e eu passo para vocês o link do Imaginário daqui a pouquinho. Gente, boa noite. Obrigado, Orlando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.